Boa noite, meus irmãos. Saudações de Portugal. Nós estamos aqui à distância, mas estamos conectados com os irmãos através deste meio digital, essa forma que o Senhor proveu, de a igreja estar junta, ainda meditando na palavra do Senhor, com os devocionais que nós temos recebido, com as coisas que o presbitério tem preparado. Nós agradecemos a Deus por esse recurso, embora sintamos muita falta dos irmãos, falta de estarmos juntos, falta de estarmos conectados. A igreja é lugar de estar juntos, é lugar de receber apoio, carinho, de abraçar, de, enfim, viver juntos em comunidade. Isso é igreja. E nós pedimos a Deus que esse tempo de afastamento, de pandemia, essa loucura que está acontecendo no mundo, possa ser abreviado. Eu falo loucura porque, assim, é difícil pensar nisso, mas não é loucura. Deus, ele tem planos no meio dessa situação pela qual o mundo todo está passando, Deus certamente tem propósitos, e a nossa oração é que os propósitos dele se cumpram, que a humanidade veja que ele tem o controle de todas as coisas, Deus não perdeu o controle de nada, pelo contrário, às vezes ele proveu essa situação para tratar conosco, para tratar com a humanidade, enfim, para nos ensinar coisas. E nós continuamos, à medida que esses recursos não são disponíveis, a gente vai utilizando, estamos juntos, continuamos estudando a palavra do Senhor, continuamos meditando nela e tirando dela, extraindo dela as riquezas que nós precisamos para alimentar a nossa alma e viver a vida que nos é proposta. Eu queria pensar com os irmãos no texto que trata daquele relato da filha de Jairo, especialmente nesse contexto. Eu sei que o texto, por exemplo, eu peço aos irmãos que abram Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, Marcos 5, 21, começa a narrativa do pedido de Jairo e depois a ressurreição da filha dele, mas no meio tem um relato de uma mulher enferma que aparece, é curada por Jesus. Mas a nossa atenção é o personagem Jairo. Ele é que eu gostaria de levar à nossa mente e pensar nas lições que nós podemos aprender a partir desse texto. Meus irmãos, quando alguns problemas acontecem em nossa vida, nós somos chamados, como cristãos, como pessoas que conhecem o Senhor, somos chamados a responder, reagir com calma, com sabedoria, pelo menos nós tentamos, sabedoria, paciência, calma na resolução, buscando a resolução dos problemas, especialmente quando a resolução está mais ou menos à vista. Eu sei que alguns problemas são difíceis, uns mais difíceis que outros, mas algumas vezes a gente vê saídas, a gente vê soluções aqui e ali. Algumas são mais custosas, algumas trazem mais dor, mas esse é o ponto, esse é o cenário. Nós somos chamados por Deus, orientados pela sua palavra, a reagir com alguma sabedoria, paciência e calma quando problemas acontecem. Agora, quando alguns problemas acontecem que a gente não vê solução, aí o nosso coração fica agitado, aí a gente fica preocupado, alguns ficam desesperados. Nós temos visto aí o desespero mundo afora. Pessoas que ficam apavoradas só de pensar que isso pode piorar e o que vem depois, etc. Mas, meus irmãos, a verdadeira fé é aquela que nos permite seguir confiando mesmo quando nós enfrentamos problemas que parecem não ter solução. Muitas coisas podem acontecer. Uma enfermidade incurável. Você está vivendo a sua vida e de repente o médico chega para você e diz, olha, você tem uma doença que não tem cura. Uma pandemia de coronavírus, quem é que pode controlar isso? Um casamento destruído. São problemas quase insolúveis. Homens e mulheres que têm lutado contra esse problema e eles mesmos não têm forças para solucionar. Às vezes um filho rebelde que não quer servir ao Senhor. Você faz tudo direitinho, mas não funciona, porque não é suposto, não é uma regra, Enfim, um problema econômico sério, e aliás as previsões não são boas, provavelmente todos nós vamos passar por problemas econômicos, alguns com mais seriedade que outros. Algumas empresas já começam a apresentar problemas e a decretar falências e a demitir pessoas, enfim. Uma total incerteza sobre o futuro, pessoas que estavam bem seguras do que ia acontecer, olha, nós vamos fazer isso ano que vem, e agora parou tudo.
E aí as pessoas ficam realmente sem chão, uma real possibilidade de ficar sem emprego, sem sustento. Meus irmãos, são muitos problemas que podem acontecer que a gente não vê solução. Mas o nosso Deus, Ele pode usar esse tipo de circunstância para mostrar o seu poder, para magnificar a sua graça de forma extraordinária. E é aqui que nós vemos claramente o que acontece nessa passagem aqui em Marcos 5. Essa seção do capítulo 5 de Marcos, ele conta 3 histórias, né? Aliás, essas histórias também estão contadas em Mateus 8 e em Lucas 8. Mateus 8, 9, onde essas histórias também aparecem lá. Aqui em Marcos, a partir do 5, no capítulo 5, as 3 histórias são aquela que conta a história de um homem que vivia sob o poder do demônio. Ele era um Gezareno, vai do versículo 1 até o versículo 14. A cura do endemoniado Gezareno. Esse homem vivia preso, né, amarrado, né, pelas amarras do mal, vivia como um animal selvagem. Marcos nos conta essa história com alguns detalhes. Aí depois, a partir do 21, tem a história da menina à beira da morte, a filha desse homem chamado Jairo, e no meio dessa narrativa tem a história de uma mulher com uma enfermidade muito séria. Mas o que eu quero prestar atenção aqui é o personagem Jairo. Eu gostaria de extrair algumas lições desse personagem para a nossa vida e eu espero que Deus nos ajude nesse propósito. Então são 3 histórias diferentes, mas elas têm um fio condutor, alguma coisa que conecta as 3. O endemoniado Gezareno, algumas bíblias vai estar Gadareno, enfim, a mesma coisa. Então, a história desse rapaz, a história da filha de Jairo e dessa mulher com uma hemorragia. E o que conecta essas 3 histórias é que, na perspectiva humana, essas 3 histórias, elas contam casos que, a princípio, não têm cura, né? Eram causas perdidas, não havia solução para elas assim, aos olhos humanos. Mas aí nós vemos, meus irmãos, nessas 3 histórias, que a confiança em Jesus faz toda a diferença, especialmente no meio de situações desesperadoras, como é o caso dos relatos contados aqui nessa porção da Palavra de Deus. E aqui há algumas lições que nós podemos aprender nesses episódios. Eu gostaria então de me concentrar na figura de Jairo, como eu já disse. O relato começa aqui com um pedido. Veja aí os versículos 21 a 24, Marcos 5, 21 a 24, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, ou à beira da morte em algumas versões, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. É assim que termina, assim que começa o versículo 24. Meus irmãos, se há uma coisa nessa vida que nós aprendemos assim, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, é que dor e sofrimento são as 2 coisas mais democráticas do mundo. O sofrimento não respeita nem ricos nem pobres. Aliás, não tem classe, não tem país, não tem diferença, né? E nesses tempos que nós estamos vivendo, nós vimos claramente que o dinheiro, o status, a fama, o poder, nada disso é capaz de livrar ninguém do contágio e até mesmo da morte. Nós vemos nesses dias pessoas totalmente desconhecidas sofrendo com a pandemia, mas também vemos pessoas muito famosas, atores famosos, políticos bem conhecidos, né? Nós acabamos de ver aqui a notícia de que o primeiro-ministro da Inglaterra está internado com coronavírus, né? Empresários, moradores de rua, pessoas comuns, todos iguais. Talvez essa seja uma das lições de Deus para a humanidade nesses dias. Não há diferenciação. Quando Deus vê lá de cima, Ele vê todos iguais. Na verdade, Ele vê 2 grupos, né? Ele vê os seus filhos e aqueles que não são os seus filhos. Então essa é uma grande lição a aprender nesse tempo difícil que a gente está vivendo. Então a dor, ela não respeita ninguém, nem sábios, nem nécios, ela não diferencia ninguém. E nesse caso, a dor e o sofrimento, né? E nesse caso, Marcos vai dizer que o sofrimento bateu à porta de um homem respeitável, um homem importante,
e próspero aqui, certamente, um homem chamado Jairo. Marcos vai dizer que ele era um dos oficiais da sinagoga. Nós vemos isso no versículo 22, o texto vai dizer: esse que chegou a ele, um dos principais da sinagoga. Meus irmãos, a sinagoga, só para a gente ter uma noção melhor de contexto, era um lugar onde os judeus se reuniam para adorar o Senhor, quando estavam longe do templo de Jerusalém. Aliás, até em Jerusalém haviam sinagogas, né? Elas estavam espalhadas. Cada sinagoga tinha um oficial e, dependendo do tamanho, um grupo deles, né? Esse oficial ele era encarregado de supervisionar tudo que tinha a ver com a adoração ao Senhor, com o culto, o serviço de adoração ali. Então ele era o responsável pelo funcionamento daquela sinagoga. Um homem assim, meus irmãos, ele era alguém normalmente eleito pela comunidade e era reconhecido pelo seu caráter, pela sua liderança, pela sua capacidade, né? Mas principalmente pela sua devoção a Deus. Então assim era Jairo, ele tinha uma posição muito visível, uma posição muito respeitável na cidade de Cafarnaum, onde essa história acontece. E como um líder judeu, certamente Jairo estava conectado com os outros líderes judeus, líderes religiosos da época, e a essa altura do ministério de Jesus, os líderes judeus já tinham deixado bem claro que eles não estavam nada contentes com os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses ensinos estavam colocando os líderes judeus numa situação complicada, né? Estava desmascarando o falso ensino. Mas aqui nós encontramos esse homem respeitável, reconhecido por todo o povo, prostrado aos pés de Jesus, rogando humildemente que ele vá à sua casa, porque a sua filha está à beira da morte. No versículo 42, Marcos vai dizer que ela tinha 12 anos de idade. Versículo 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos de idade. No texto de Lucas, nós somos informados que ela era filha única. Então aqui está Jairo, ele está diante do Senhor, prostrado diante do Senhor, e ele parecia ter certeza de que Jesus era capaz de curar a sua filha. Meus irmãos, é bom recordar que foi precisamente aqui em Cafarnaum, e na sinagoga de Cafarnaum, provavelmente a mesma, que o Senhor curou um homem possesso de um espírito imundo. Essa história está logo no começo de Marcos, no capítulo 1. Nós não vamos ler Marcos 1, de 21 a 28. Depois o irmão, se quiser, pode conferir lá. E como isso não foi há muito tempo atrás, né, provavelmente Jairo era o supervisor da sinagoga e muito provavelmente ele viu o Senhor atuar, ele presenciou Jesus em ação. Sem contar que foi em Cafarnaum que Jesus operou a maioria dos seus milagres. Então, Jairo sabia quem era o Senhor. Ele sabia que o Senhor tinha, de fato, poder para curar a sua filha. Por isso que ele não se importou em suplicar ao Senhor e fazer isso de uma forma pública, de joelhos. Ele se prostra diante do Senhor. E isso, para um líder de uma comunidade judaica, é o fim, né? Toda a gente ficou a ver aquilo e a pensar: epa, por que esse homem está assim? Ele não deveria fazer isso, especialmente para esse Jesus aí que a gente não sabe direito quem é. Então, apesar da sua posição social, da sua posição religiosa, ele não se importou e ele se prostrou aos pés do Senhor. Por quê? Porque ele amava mais a sua filha do que a sua reputação. Ele sabia que a sua filha estava a ponto de morrer. Em outras palavras, o seu coração de pai não permitia que ele pensasse em qualquer outra coisa que não fosse esse último facho de esperança na pessoa de Jesus. Se você é pai, você vai entender perfeitamente o coração de Jairo nessa situação, meus irmãos. Nós, como pais, nós fazemos de tudo pelos nossos filhos, especialmente se eles estão doentes, né? E se estiverem, então, à beira da morte. Nós lemos um testemunho de uma mãe britânica que ela enterrou a sua filha de 21 anos, morreu de coronavírus nesses dias. Diane Middleton é o nome dela. Ela disse à repórter que uma das piores coisas do mundo é perder um filho e não poder nem ir ao enterro do filho. E Jairo sabia que ele não tinha muito tempo, né, para
tempo para observar o protocolo de uma pessoa na posição como ele. Então ele ia fazer tudo que estivesse ao alcance dele para salvar a sua filha, ainda que isso lhe custasse todo o seu prestígio social, seu prestígio religioso. Ele era um dos principais da sinagoga. Provavelmente, depois de um evento como esse, ele perderia o cargo dele. Mas enfim, ele busca o Senhor e o Senhor atende. Versículo 24, Jesus foi com ele. Essa é uma das lições que a gente depreende desse texto. O Senhor atende. O Senhor atendeu Jairo, um líder judeu religioso. E o Senhor já estava tendo problemas com os líderes judeus religiosos. Isso não é maravilhoso, irmãos? Jesus atende. Versículo 24. O versículo continua dizendo que grande multidão o seguia, comprimindo-o. Então lá vai Jairo, com alguma esperança, o Senhor atendeu o seu pedido. No entanto, acontece uma coisa inesperada nesse caminho aqui. Nos versículos 25 a 34, Marcos introduz um acontecimento interessante que vai colocar à prova a fé que Jairo tinha demonstrado até agora na pessoa de Jesus. Vamos ler o texto? Versículo 25 até o 34. O texto vai dizer assim: grande multidão, bom, esse é o versículo 24. Grande multidão seguia, comprimindo. Versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Senhor, vês que a multidão te aperta e ainda perguntas quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Meus irmãos, às vezes a providência de Deus parece interessante, estranha às vezes, mas muito interessante, né? A filha de Jairo tinha quantos anos? 12 anos, né? O texto já nos informou. Quantos anos essa mulher estava sofrendo com fluxo de sangue? 12 anos. Provavelmente no mesmo ano que a menina nasceu, essa mulher contraiu essa doença, começou a sofrer com essa doença. E as histórias dela seguem separadas até que as duas se encontram com Jesus. E aí, a partir daí, as histórias delas ficam unidas para sempre. Só que esse milagre maravilhoso aconteceu enquanto o Senhor se dirigia para a casa de Jairo. Agora, imagina comigo a irritação dos apóstolos de ver o bloqueio no caminho e a angústia de Jairo. A angústia dele aumenta a cada segundo. Eu imagino que na mente de Jairo deve estar acontecendo pensamento do tipo: a minha filha está em perigo de morte. A multidão em si já era um obstáculo. E aí Jesus decide parar para conversar com essa mulher. Oh, meus irmãos, o que o Senhor está fazendo aqui, aos olhos humanos, não só parece irracional, mas parece também ser um tanto quanto irresponsável. O que passaria pela sua cabeça se você chegasse num hospital com uma menina à beira da morte e visse o médico tratar primeiro uma mulher que, sim, ela estava sofrendo, já havia muitos anos, era uma doença muito vergonhosa, trazia muitos problemas para ela, mas ela não estava à beira da morte. Se num hospital, nos dias de hoje, uma cena dessa acontece e a menina vem a falecer, o médico certamente ia ter de responder no tribunal por negligência médica ou falta médica. E o Senhor está fazendo isso aqui. Qualquer pessoa poderia pensar que o Senhor Jesus, está atuando aqui como um médico imprudente. Mas aí acontece então o que todos temiam, enquanto Jesus está ali conversando com a mulher. Veja aí o versículo 35.
Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que incomodas o mestre? Meus irmãos, eu fico imaginando o impacto dessa notícia no coração e na mente de Jairo. Alguns minutos antes, Jairo tinha sido presenteado com a resposta positiva de Jesus. Vamos lá. Ainda havia alguma esperança. Mas agora não há mais nada. Imagina a mente dele. Por que essa mulher veio atrapalhar o caminho? Olha as armadilhas, né? Essa mulher estava doente há 12 anos. Ela não podia esperar um pouco mais. Minha filha só tinha 12 anos de vida. Ela tinha toda uma vida pela frente. Ela enchia a nossa casa de alegria. Mas então Jesus coloca a mente de Jairo numa perspectiva correta. Veja aí o versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, as palavras de quem veio trazer a notícia da morte da menina, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Meus irmãos, todos nós precisamos que o Senhor nos ajude a ter um pensamento correto, a pensar corretamente. Jairo precisava lembrar naquele momento que não importa o quão terrível seja a situação, o nosso Deus tem o controle de tudo e nele nós podemos confiar. É muito provável que Jairo tenha pensado que Jesus não agiu com a urgência que o caso exigia. Se ele tivesse apressado um pouco mais, a sua filhinha estaria viva. Mas o Senhor sabia que não havia razão para apressar o passo, porque ele ia fazer o que precisava ser feito no tempo certo. E aqui vai mais uma lição. O Senhor sempre vai atuar no horário dele, no tempo dele, e não no nosso. Meus irmãos, é muito importante que nós nos recordemos dessa mensagem constantemente. Porque a nossa noção de tempo é muito diferente da noção de tempo do nosso Deus. O sentido de tempo em Deus, ele vai ser quase sempre desconcertante para o homem. Alguém dizia que a graça de Deus nunca atua conforme o nosso horário. Para Jairo era tarde demais. Para Jesus, as coisas estavam acontecendo exatamente como previsto. São lições difíceis, mas é assim que o Senhor quer que nós aprendamos. Foi assim com Jairo, e isso nos fala ainda hoje. Então, se Jairo insistisse que Jesus fizesse as coisas de acordo com a noção de tempo dele, que é uma coisa, aliás, que nós fazemos constantemente, né? O nosso coração constantemente busca isso, nós queremos ter o controle de todas as coisas, né? Muita literatura é produzida, filmes, né? Tem um filme aí que a pessoa tem um controle remoto e ela consegue controlar a vida, os acontecimentos e tal. Isso está sempre na mente do homem, da humanidade. Ela quer controlar as coisas, o homem quer ter o controle. E assim era com Jairo. Ora, então se Jesus fizesse as coisas da forma como Jairo gostaria que fosse feito, o coração de Jairo ia se encher, sabe de quê? De temor e de confusão. Então é por isso que Jesus dá outra alternativa. Lembre-se que ele disse a Jairo: não temas. É interessante o Senhor tratar desse assunto do temor. Né? Não tema, crê somente. Meus irmãos, o temor, ele não depende das circunstâncias. O temor depende da fé. As circunstâncias não eram favoráveis. Nós vemos aqui um pai de família, uma menina na flor da idade, à beira da morte, circunstâncias terríveis, e ele então vê em Jesus um facho de esperança e ele não tem medo da sua posição social, do seu prestígio, ele sem temor, ele procura o Senhor. O Senhor então atende positivamente e a fé desse homem como eu diria, ela é acrescentada, ela cresce, né? Só que agora ele está diante de uma situação absolutamente desfavorável, não era o que ele tinha planejado. Então as circunstâncias não são favoráveis. É como se o Senhor dissesse para ele: Jairo, você veio até a mim, não foi por causa da sua fé? Pois agora mantenha a sua fé.
as circunstâncias mudaram, mas eu não mudei, eu continuo aqui. Jairo, não temas, crê somente. É como se o Senhor dissesse, deixa eu fazer as coisas no meu tempo e do meu jeito. E você vai ver que é infinitamente melhor do que no seu tempo e no seu jeito. Então nós vemos os versículos 37 e 38. O texto vai dizer, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Alvoroço, choro. Bom, os irmãos devem saber, né? Naqueles dias, e aliás, eu acho que ainda existe até hoje, né? No Brasil eu lembro de histórias, especialmente no interior, que falavam das tais carpideiras, né? Que são as choradeiras profissionais, né? As carpideiras eram contratadas para chorar durante um sepultamento. Há uma série de coisas envolvidas nisso, nós não vamos explorar muito esse tema, mas havia, e eu li que em alguns lugares ainda há. E naquela época a quantidade de choradeiras, né, de carpideiras, dependia da capacidade financeira da pessoa, né? Quanto mais dinheiro ela tinha, mais carpideiras ela podia pagar. Pastor Surrel Michelin, que é quem, aliás, de onde eu tirei a maioria dos pontos desse sermão, ele conta que no país dele, quando o ditador do país morreu, os assessores pagavam 5 pesos pelo choro e 10 pesos por cada desmaio. Bom, a ideia aqui parece estranho, parece até um pouco engraçado, esquisito, mas existiu. É que quanto mais pessoas choravam, era mais uma demonstração assim, de perda, né, de luto, né? Havia muita dor, então a pessoa queria demonstrar essa dor contratando pessoas para chorar. É muito estranho, mas era o que acontecia. E como Jairo era uma pessoa de posses, Marcos vai dizer que havia então um alvoroço. No versículo 39 há também uma menção ao alvoroço. O texto vai dizer, ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? O versículo segue, versículo 39, Jesus dizendo para as pessoas que estavam em alvoroço, por que entrais em alvoroço e chorais? E ele segue, a criança não está morta, mas dorme. Aí no versículo 40 há uma frase muito interessante, e riam-se dele. Meus irmãos, isso é muito interessante, isso é para você ver a total desconexão dessas pessoas com o luto, né? Num segundo, a multidão passou do choro, né, do luto, para o riso e para a zombaria. O riam-se dele aqui, o MacArthur vai falar disso, era uma extensão assim, muito maior do que um riso simples, era uma gargalhada assim, de desprezo, né? É interessante essa mudança tão rápida de cenário, né? Agora, o que parece claro aqui na história é que, apesar da zombaria, Jairo segue confiando e crendo em Jesus. A gente pode notar que ele não é citado entre os que zombaram e também que ele e a mulher dele fizeram exatamente o que o Senhor os ordenou. Veja aí o versículo 40, então ele começa com essa informação, riam-se dele e segue. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Meus irmãos, nós temos que entender essa passagem no contexto cerimonial do Antigo Testamento. Porque o fato de tocar num cadáver deixava a pessoa, especialmente um líder, um rabi, um mestre, um sacerdote, deixava a pessoa no estado de impureza cerimonial, aliás. Impureza cerimonial. Se você é uma pessoa comum e se você tocar num cadáver, você não pode, você está impuro, você não pode ir para a sinagoga, você não pode ir para reuniões públicas. E se você é um mestre ou um sacerdote e tocar num cadáver, pronto, você está impedido de fazer as suas funções como um líder religioso. Aliás, essa questão da impureza, ela está bem presente nessa passagem toda aqui, né? O Senhor é tocado por uma mulher impura, e aqui Marcos deixa claro que Jesus toma a mão da menina e fala com ela, né? Nós podemos ver isso no versículo 41. Ele diz, o texto diz, tomando-a pela mão, ele diz, talita ou talitá, depende da transcrição, cumi, que quer dizer,
menina, eu te mando, levanta-te. Então aqui Marcos deixa claro que o Senhor toma a mão da menina, ele toca na menina, e o que dá mais claro aqui, aliás, em tudo isso é: o Senhor Deus está acima de qualquer ritual ou cerimônia. Jesus toma a mão da menina, diz duas palavras em aramaico, né, talita ou talitá, que era uma espécie de diminutivo carinhoso, que era usado para demonstrar afeto, carinho, né? E a segunda palavra, kumi, que quer dizer desperta, levanta do sono. Irmão, para a gente entender assim essa frase, o que Jesus está fazendo aqui é o que qualquer pai faria, sentado do lado da cama da sua filha, num dia normal de escola, dizendo para ela: minha querida, minha filhinha amada, levanta, meu amor, está na hora de ir para a escola. Só que a palavra de Cristo aqui é tão poderosa que, quando ele fala, meus irmãos, os mortos se levantam. Os mortos podem escutar a voz do Senhor e vir à vida. É impressionante. Irmãos, o texto segue. Imediatamente a menina se levantou, versículo 42, e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E o versículo 43, assim, o texto segue ainda: então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. É interessante esse detalhe, Jesus não deixa passar nada desapercebido, né? E aliás, não há nas Escrituras nenhum detalhe que seja insignificante. É muito provável que a menina tenha estado doente por algum tempo, devia ter perdido o apetite, e você sabe tanto quanto eu que um adolescente, quando perde apetite, é porque o negócio é sério, né? O adolescente normalmente come muito. E essa menina já fazia tempo que não se alimentava bem, até que finalmente ela morre. Então, quando o Senhor acaba de restaurar a sua saúde, Ele manda que ela se alimente, ou seja, isso é uma restauração completa. O Senhor não perde nenhum detalhe. Agora, irmãos, o que mais nós podemos aprender aqui com essa história? Algumas lições, né? Primeiro, o Senhor não só sabe o que fazer em situações desesperadoras para nós como seres humanos, então Ele não só sabe como, mas Ele sabe quando fazer e de que forma, né? Ele não só sabe o que, mas como e quando. Tanto Jairo como os discípulos poderiam ter pensado aqui que Jesus estava agindo de forma negligente. Mas esse atraso, ele se atrasou, ainda parou para conversar com aquela mulher. Meu irmão, esse atraso era parte do seu plano de amor para com a vida de Jairo, parte do seu ensinamento. Porque afinal de contas, ele deu muito mais a Jairo do que o que Jairo imaginou que receberia dele. Lembre-se, Jairo não se aproximou de Jesus para pedir para ressuscitar sua filha. Jairo se aproximou de Jesus para pedir para curá-la. E, no entanto, ele recebe uma coisa muito maior, muito mais impactante e que alimentou muito mais a sua fé, com um milagre maravilhoso que foi ter visto a sua filha voltar da morte. Mais uma vez, meus irmãos, a noção de tempo do Senhor é muito diferente da nossa. Então, provavelmente muitos de nós aqui temos pedido alguma coisa ao Senhor por muitos anos e parece que o Senhor não responde, não faz nada. Mas Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe quando, Ele sabe como e Ele sabe se Ele vai responder a sua oração. Mas, eu sei que não é fácil, né? Esperar não é fácil. E também falar de problemas, talvez seja mais fácil eu sentado aqui, os irmãos sentados aí vendo essa transmissão ou esse vídeo, mas passar pelos problemas não é coisa fácil não, e alguns problemas na vida são muito difíceis. Então não é menosprezar o impacto das dificuldades e problemas na nossa vida, mas é descansar no fato de que o Senhor sabe como, quando e onde e se Ele vai responder às nossas orações. Agora, meus irmãos, isso deve nos trazer conforto. Essa é uma das formas de Deus mostrar o seu cuidado. É fazendo as coisas no tempo dele e não no nosso. Um autor vai dizer que esse tempo, esse
Essa forma de Deus lidar com o tempo, de forma diferente da nossa, é como se fosse um presente da graça de Deus embrulhado num papel estranho. Não é exatamente como a gente esperava, mas o presente lá dentro é precioso, né? É parte do amor de Deus. Não é por negligência, é por amor que Ele não se apressa quando nós queremos que Ele haja rápido, né? E, de certo modo, se você pensar comigo, por causa da nossa arrogância, pode acontecer o pensamento, olha, se Deus me escutasse, as coisas seriam melhores. Já imaginou? Já pensou se você pudesse ter o controle da sua vida? Pode ter certeza, meu irmão, a sua vida não seria melhor, seria pior. Por isso, meus amados, confiar em Deus é aceitar com alegria que Ele tem o controle de tudo. Ele é soberano, não eu, não você. Ele é soberano. Nós gostaríamos que Deus nos desse o controle da nossa vida, mas Deus nos ama tanto que Ele não dá. Lembre-se, outra coisa, não é pelas circunstâncias que nós nos abatemos, que nós ficamos tristes, nós ficamos desanimados quando a gente passa por problemas difíceis, mas é pela nossa falta de fé. Então o que nós precisamos, meus irmãos, é aceitar com gosto a metodologia de Jesus, que é muito melhor que a nossa. Muitas vezes as coisas não saem como nós planejamos que elas saíssem. Aliás, eu acho que é a maioria das vezes, né? A própria Bíblia diz que ao homem compete fazer planos, mas o executar é do Senhor. Nós lemos em Romanos 8,32 o texto que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho por todos nós, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora a minha pergunta é, que coisas são essas? Né? Todas as coisas aqui não são as coisas que nós queremos, mas as coisas que nós precisamos. Às vezes nós queremos saúde, né? Tem um ditado muito antigo e a gente ouve isso o tempo todo, ó, tendo saúde a gente tem tudo. Engano. Né? Então às vezes a gente quer saúde, né? E às vezes o Senhor diz, meu filho, o que você precisa é de uma enfermidade. Estranho isso. Mas às vezes é assim que Deus trabalha. Às vezes nós queremos uma situação econômica melhor, uma situação financeira mais estável, melhor. E aí o Senhor vai dizer, não, meu filho, eu vou dar o que você precisa. E agora mesmo o que você precisa é estar mais limitado, para você aprender a depender melhor de mim. Deus sabe o que faz. Meus irmãos, o que vai acontecer depois dessa pandemia, certamente será também um instrumento do Senhor para nos dar uma nova perspectiva. Talvez no meio do sofrimento. Nem sempre Ele vai dar o que nós queremos, mas Ele sempre vai dar o que nós precisamos. Nisso a gente precisa confiar. Meus irmãos, essa passagem ela começa com desespero, começa com angústia, começa com problemas insolúveis, mas termina com alegria e com adoração. Qual a diferença? Jesus estava ali. E o mesmo Jesus que estava aqui nesse texto está hoje vivo e Ele cuida de mim e de você. Ele está aqui também. E tanto a mulher que foi curada, né, dessa enfermidade, quanto o Jairo que creram nele, olha, nesses dois casos, nós vemos que a situação parecia não ter solução, então a crença, a fé dessas pessoas nos ajuda a estimular a nossa fé hoje também. Jesus age, mesmo quando para nós os problemas parecem não ter solução. Então a pergunta é, nós estamos dispostos a confiar em Cristo da mesma maneira, meus irmãos? Será que nós podemos dizer, Senhor, isso não saiu como eu pensava que ia sair, mas saiu exatamente como o Senhor planejou? Será que nós estamos dispostos a isso, irmãos? Outra grande lição que a gente aprende nessas duas histórias aqui é que Jesus teve que entrar em contato com as nossas impurezas para que nós pudéssemos ser purificados. Aliás, isso foi profetizado em relação a ele. Nos dois casos havia aqui a tal da impureza cerimonial. E ao invés de fazer de Jesus impuro, pelo contrário. No caso da mulher com o fluxo de sangue, quando ela toca no Senhor, ao invés de torná-lo impuro, é a fonte da impureza dela que foi eliminada.
pelo poder do nosso Deus. O mesmo acontece com a filha de Jairo. Jesus não se contaminou ao tocar no cadáver da menina, pelo contrário, o toque da sua mão fez com que a menina voltasse à vida. Esse é o nosso Senhor, e nele nós podemos confiar. Então esses dois milagres aqui, irmãos, eles são, de certo, uma representação muito clara do Evangelho. Porque, num sentido mais amplo, todos nós, como seres humanos, por natureza, nós sofremos exatamente dos mesmos problemas que nós encontramos nessa história. Todos nós estamos mortos e todos nós somos impuros por natureza. Espiritualmente falando, meus irmãos, todos nós nascemos mortos e impuros. E assim como a filha de Jairo não podia ressuscitar a si mesma, e assim como aquela mulher não podia curar-se a si mesma, o texto vai dizer que ela tentou, perdeu tudo que ela tinha e ela ficava cada vez pior. Então, assim como esses dois casos era impossível por eles mesmos receberem a solução, não há nada que nós possamos fazer para resolver o nosso problema diante de Deus. Por isso que o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nos conforta. Porque o texto diz, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então essa é a boa notícia do Evangelho, irmãos. Todo aquele que abandona a esperança em si mesmo, ele alcança a salvação em Cristo Jesus. Então talvez uma das grandes lições que a humanidade precisa aprender nesse tempo de pandemia é: há um Deus no céu e Ele tem o controle de todas as coisas. Há um mal pior que essa pandemia, que é o pecado, que vai varrer a humanidade para sempre da presença do Senhor, a menos que o homem se arrependa da sua autossuficiência, que agora é claramente demonstrada que não serve para nada. A menos que o homem se arrependa disso e coloque sua confiança em Jesus, Ele é capaz de curar, Ele é capaz de libertar, Ele é capaz de salvar. Então, essa é a boa notícia do Evangelho. Nós precisamos abandonar a nossa esperança em nós mesmos e clamar a salvação que Cristo tem para dar. Foi a fé em Cristo Jesus que fez a diferença nos dois casos. E é a mesma fé e é o mesmo Senhor que nós professamos hoje. Então, meus irmãos, que esse texto nos ajude a vislumbrar quão maravilhoso é o nosso Senhor, quão poderoso é o Deus a quem nós conhecemos e servimos, e quão desesperadamente a humanidade precisa de conhecer esse Deus. Então que esse texto nos ajude a confiar melhor no Senhor, confiar mais no Senhor, a amar mais a sua palavra, a buscar mais nela o conforto, a orientação que nós precisamos. Que esse tempo de crise, de recolhimento, em que nós não podemos estar juntos, que esse tempo nos auxilie a buscar mais o Senhor. Ele é a nossa fortaleza, é nele que nós nos refugiamos. Nós estamos vendo claramente que nós não temos outra alternativa, não temos nenhuma segurança em nada nesse mundo, a não ser no Senhor. Então que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações e mais uma vez, para a glória do seu nome, para o bem das nossas almas, que nós possamos depender dele, porque é dele que vem a fonte da resolução dos nossos problemas todos, ainda que alguns pareçam não ter solução. Então que o Senhor nos ajude. Vamos orar nesse tempo, agradecendo a Deus pela sua palavra. Senhor, nós somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem nos dado a vida eterna através de Cristo Jesus. O Senhor tem nos dado a ministração do Espírito Santo que nos ajuda a entender essas coisas e a ver o mundo de outra forma. E o Senhor tem nos dado a paz contigo. Paz que excede todo entendimento, paz que é inexplicável para o coração humano que não conhece o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas demonstrações do cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Deus, tem misericórdia dessa humanidade que não conhece o Senhor. Que essa crise possa ajudar muitos a verem o Senhor, afinal de contas. Muito obrigado pela ministração da Tua Palavra em nossos corações, que ela nos ajude a fortalecer a nossa fé em Ti. E abençoa-nos enquanto passamos por esse tempo, que ele possa ser abreviado de acordo com a Tua providência, com a Tua soberania, e que em breve possamos estar juntos novamente.
Muito obrigado por esse meio de graça que a tecnologia nos traz de podermos estar juntos de alguma forma. Que o Senhor abençoe esses meios também. Eu peço essas coisas agradecido por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome dele que eu oro. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pelo tempo juntos, ainda que juntos entre aspas aqui, né? Mas que a palavra do Senhor seja conforto para a nossa vida, para a nossa alma. Deus abençoe, tenham todos um bom resto de semana e até a próxima reunião, se Deus quiser.